Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje podendo fazer essas músicas aqui no início. Boa noite a todos os amigos da Casa René.
Vamos então para a nossa última música. Gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade aqui do trabalho, aos amigos da Casa Vida em Peça, essa oportunidade maravilhosa de estar tocando para vocês. Bom, vamos agora para a nossa última música de hoje.
Muito obrigado mais uma vez e uma boa noite para todos vocês. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Fenício, sou apresentador de vocês hoje. Queria agradecer em nome da Casa René Peça o nosso amigo Gabriel Leite, que tocou as suas melodias para a gente aí hoje. Queria dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje, a nossa palestra é em comemoração ao mês espírita. Estamos transmitindo pelo Facebook, pelas páginas do 34CU, da Casa René Peça e dos Trabalhadores de Jesus, aqui de Cabo Frio. Antes de começar a palestra e apresentar quem que vai fazer hoje, eu gostaria de ler com vocês do livro Espírito de Verdade, Jesus Sabe, um pequeno trecho que fala sobre um julgamento de pessoas, quando a gente julga, né? Vamos lá. Diz assim: disseste, não ajudo, porque esse homem é pervertido. E de outra feita afirmaste, não auxílio, que essa mulher errou por querer. Não te lembraste, porém, que Jesus antes lhe viu a falta e nem por isso lhes cortou o ensejo à necessária reparação. Não percas tempo em procurar o mal, emprega atenção em socorrer-lhes as vítimas. Diante desse ou daquele acontecimento amargo, sempre mais do que nós, Jesus sabe. Conhece o divino amigo onde se esconde o verme do vício, como também se oculta a farpa da crueldade. Em razão disso, não te buscaria para relacionar as úlceras alheias, nem para conferir os espinhos da estrada. Se alguém prefere mergulhar na sombra, dize contigo, Jesus sabe. Se alguém não te escuta a palavra de amor, nota em silêncio, Jesus sabe. Se alguém foge de cumprir o dever, observa de novo, Jesus sabe. Faze o bem que puderes e, entregando a justiça à harmonia da lei, entenderás, por fim, que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padeça o insulto da escuridão. Meio e meio. Bom, esse foi o texto. Espero que tenham entendido um pouco da mensagem que ele quis passar. E agora eu gostaria de convidá-los por um momento de prece. Gostaria que todos fechassem os olhos comigo, se concentrassem, e assim eu pudesse dar procedimento à prece. Deus, obrigado por mais esta noite de segunda-feira, que estamos aqui nos encontrando, mesmo que não presencialmente, estamos aqui virtualmente, em busca de conhecimento, em mais uma palestra que vai promover bastante elucidação para as nossas questões e vai nos ajudar bastante a trilhar essa jornada rumo à evolução espiritual que travamos todos os dias. Espero que todos aqui tenham uma semana abençoada e que todos mantenham a sua saúde nesse momento tão frágil e complicado que estamos todos passando. Que assim seja. Amém. Bom, terminado isso, o nosso convidado de hoje será o Eduardo Maluf, de Juiz de Fora, nosso amigo mineiro. E o tema que ele traz para a nossa palestra é Jesus, o Evangelho do Amor. Espero que todos tenham uma boa palestra e que desfrutem bastante do conhecimento e da elucidação que nosso amigo vai nos proporcionar. Ok? Obrigado. Oi, boa noite a todos. Obrigado, Fenício, pela apresentação, ao Gabriel pela música, que foi realmente acalmando os nossos corações. Estamos aqui mais uma vez com os amigos da Casa René Peça e também aí da região dos Lagos, local muito querido ao nosso coração, que quando nós moramos aí deixamos realmente amizades bem profundas e que permanecem mesmo a gente não estando mais na região. Então a gente agradece de coração, em especial a Cristiane e a Nilce da Casa René Peça, que me fizeram o convite para estar com vocês aqui nesta noite, nessa segunda-feira. E escolhemos o tema Jesus, o Evangelho de Amor. A gente traz o abraço fraterno do Grupo Eurípides Barçanufo, da cidade de Juiz de Fora, a todos vocês, e pedimos a Jesus, esse que é a personificação do amor, que ele possa nos trazer, nesses minutos que a gente vai conversar, distantes, mas juntos pela tecnologia, que ele possa
permitir que o seu amor vença as barreiras e chegue a cada um de nós, nos nossos lares, aos nossos familiares, para que a gente possa realmente sentir a potência desse amor de Jesus, que veio trazer para nós apenas essa condição de que nós possamos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. Porque o seu amor é tão imensurável e este amor que Ele nos deixa é tão gratificante quando a gente realmente consegue amar, que Ele ultrapassa a barreira, Ele vence obstáculos, Ele nos motiva, Ele nos acalma e Ele nos acerena o coração. Então é esse amor, é esse Jesus que nós vamos conversar essa noite. É este homem que revolucionou a história da humanidade, a história de todos nós. E quem o conhece, quem teve contato com a tua mensagem, com o teu evangelho, nunca mais pode ser o mesmo. Porque ele nos traz essa grande satisfação de querer mudar, de querer escolher, de querer seguir adiante. Porque naqueles dias frios, gelados, parecia representar o coração daquelas pessoas que lá estavam, o colocando naquela situação de pecador, de criminoso. Colocaram do lado de um ladrão, Barrabás, como a dizer que ele seria a representação também de um ladrão. Colocaram os dois para que o povo pudesse escolher. Havia passado, por incrível que pareça, havia passado pela mão de Israel, pelos sacerdócios, e eles não conseguiram definir. Jogaram então para a mão de Pilatos, para que o representante do imperador pudesse escolher o destino de Jesus. Pilatos era sagaz. Pilatos tentava, em muitas das vezes, com o jogo das palavras, tentava confundir Jesus de Nazaré. Mas este se calava quando não via necessidade de responder. E respondia quando via necessidade de responder. E continuava Pilatos porque ele sabia que ele era inocente. Continuava Pilatos na ideia de condená-lo, de escolhê-lo, de achar que ele tivesse culpa de alguma coisa. Ele era o rei que não precisava de coroa. Ele era o rei que não precisava de reino, porque o seu reino não é deste mundo. E Pilatos, então, num ato talvez de grande covardia, num ato talvez de grande desprezo com aquele que estava ali ao seu lado, que era a representação pura da verdade, e por ser a representação pura da verdade, estava ali arcando com as consequências da verdade. Pilatos então lava as mãos. Ele lava as mãos num ato covarde e entrega à população. Barrabás ou Jesus? A população deveria escolher quem deveria ser condenado. E a população gritava: Jesus de Nazaré. Talvez seja muito difícil de nós entendermos a escolha daquela população que lá estava. Porque aquela escolha era uma escolha dos moldes daquela época. Era a escolha daqueles que tinham medo da verdade. Era a escolha daqueles que ainda titubeavam nos conhecimentos da verdade. Barrabás era o ladrão que levava coisas materiais. Mas Jesus era aquele que nos convidava ao exercício da descoberta interior. E por isso era muito mais temido. E eles então escolhem a Jesus para que ele pudesse ser crucificado. Sabemos dos momentos dolorosos que foram a caminhada até o Calvário, a sua crucificação, as poucas corajosas mulheres que lá estavam, por amor a ele.
sabemos de todo o seu suplício durante aqueles momentos e o posterior ao desencarne na cruz de Jesus. Vamos encontrar Pôncio Pilatos. Mudou-se o governo, ele perde o seu poder, porque os poderes terrenos são poderes transitórios, e ele então é exilado na Suíça como um inimigo político. Mas desde aquele momento em que ele lava suas mãos, aqueles olhos serenos de amor nunca mais saíram da sua mente. Todas as noites, interruptamente, ele lembrava dos olhos do inocente e da condenação que ele poderia ter livrado. Ele lembrava-se daqueles olhos, aqueles olhos de amor que invadiam o seu coração. E numa noite de muita dor, de desespero, de sofrimento, de arrependimento, ele não suporta a dor da culpa que invade o seu coração e se atira na cratera de um vulcão através do suicídio, para adentrar a vida eterna e ressarcir as leis divinas pelo equívoco que ele havia cometido. Barrabás, Pilatos ou Jesus? A escolha é nossa. Nós temos hoje a grande oportunidade da escolha, de saber qual caminho vamos tomar. Será que estamos na escolha de Pilatos, lavando as mãos diante das dificuldades do mundo, dos sofrimentos do mundo, das angústias que atravessamos e que aqueles que compartilham conosco também atravessam, e nós simplesmente naquele ato de lavarmos a mão não temos nada com isso? Ou será que temos sido Barrabáses, aqueles que roubam as coisas materiais? Não necessariamente o roubo no sentido de usurpar daquilo que não é nosso, mas o roubo das oportunidades de amor. Será que estamos escolhendo Jesus? A escolha da verdade, a escolha da porta estreita, a escolha do sacrifício. Porque quando nós escolhemos Jesus, nós temos que escolher a porta estreita. Porque ele veio com todas as condições para nos ensinar e sermos o modelo e guia que deveremos seguir. E deixou para nós o legado de ensinamentos que nos possibilita a grande oportunidade de vivenciarmos o amor pleno, sereno, seguro. Porque ele, o Mestre, trouxe para o mundo a sublimidade do amor verdadeiro. Quando nós conseguimos sentir, talvez, queridos irmãos, uma ponta desse amor de Jesus por nós, nos traz uma serenidade no coração, nos acalma a alma, quando a gente consegue sentir um alento em nosso coração. E é desse amor, e é dessa escolha que nós vamos conversar essa noite. Os momentos, como disse o nosso amigo Felício, são momentos tortuosos, momentos difíceis, momentos complexos, porém, momentos muito especiais, em que deveremos agradecer a divindade, a oportunidade de todos nós estarmos encarnados aqui, porque cada um de nós está tendo a oportunidade de escolha de quem nós queremos seguir. Se Barrabás, e nos envolvermos com as coisas do mundo, se Pilatos, lavando as mãos e cuidando só das nossas questões e esquecendo dos outros, ou Jesus, que teve a plena capacidade de nos ensinar a olhar o outro com amor.
com um amor um pouco diferente. Um amor que nos motiva à mudança de comportamento, que nos eleva os sentimentos e nos traz a grande oportunidade de reparo, porque a lei divina, ela não é punitiva, ela é educativa. Então nós precisamos do amor para que a gente possa reparar os nossos equívocos e os nossos erros que cometemos constantemente. Mas aqui estamos buscando o conhecimento, aqui estamos conversando sobre o Evangelho de Jesus, buscando a oportunidade de vivenciarmos algo diferente. Aqui nós nos encontramos, falando do amor de Jesus, e isso nos traz um ânimo nesses dias turbulentos. Isso nos traz uma calma ao nosso coração. Sabemos que as coisas estão muito difíceis, muito complexas, mas sabemos também que nunca estaremos sozinhos, que Ele estará sempre do nosso lado, até o final dos tempos, até chegar ao fim. Nós vamos estar com Ele, contando com Ele, com a sua ajuda, com o seu auxílio. E nós estamos falando de Jesus de Nazaré, o Cristo, aquele que veio representando o seu Pai, o nosso Pai, Deus, trazendo para nós esse alento no nosso coração. E aí nós vamos começar a nossa conversa falando de um ponto de amor que tem nos chamado muita atenção nesses últimos tempos, em especial após a pandemia, que é o amor familiar. Como o amor familiar tem titubeado diante dos desafios que a pandemia a todos nós nos colocou. Como que o amor familiar tem nos levado a desafios para que a gente possa verdadeiramente exercer esse papel de amor. E a pergunta que nos cabe, que eu divido com cada um de vocês que estão conosco esta noite: temos amado verdadeiramente aqueles que nós estamos convivendo? E agora, numa convivência mais estreita, numa convivência mais complexa, numa convivência mais de tempo ao lado daqueles que são nossa família, nós temos amado verdadeiramente? Para que a gente responda essa questão desse amor familiar, e vou justificar por que eu inicio a nossa conversa exatamente com esse amor familiar, porque eu tenho sido muito procurado, como outros colegas também, não só eu, têm sido muito procurados por conflitos familiares, por conta da pandemia. Maridos conflitando com esposas, esposas conflitando com maridos, com filhos, com irmãos, porque estão convivendo mais tempo juntos, debaixo do mesmo teto. E este conflito tem se tornado assustador. O índice de separações de casais aumentou absurdamente por conta da pandemia. Então precisamos falar desse amor familiar, desse amor que nos coloca dentro do mesmo lar com pessoas diferentes de nós, que pensam diferente, agem diferente, têm posturas diferentes, muitas das vezes religiões diferentes da nossa, crenças diferentes das nossas, e que nós estamos obrigados, entre aspas, a conviver. E como temos feito esse amor, essa convivência? Nós temos consciência do nosso papel dentro do lar? O que nós representamos dentro do nosso lar, dentro da nossa família? Nós temos maturidade e entendimento para saber qual é o nosso papel? Se eu sou pai, qual é o meu papel de pai? Se é mãe, qual é o papel de mãe? Se eu sou irmão, qual é o meu papel de irmão? Nós temos maturidade para entender este amor?
para entender esta convivência, quando nós estamos debaixo do mesmo teto, convivendo com aquele grupo de pessoas que nós escolhemos. Eu sei que tem gente, se eu tivesse presente, eu bem ia olhar, né, para quem ia me olhar desconfiado. Eu sei que tem gente que pensou assim: Eduardo não escolhia essa família. Escolheu. Aliás, escolheu não, suplicou a oportunidade de reencarnar. Nós suplicamos a oportunidade de reencarnar. Sabe por quê, irmãos? Porque a fila é grande para que a gente possa reencarnar. E pai e mãe, hoje, está muito difícil. Na minha época, e olha que nem tem tanto tempo assim, os casais tinham 4, 5 filhos, 6 filhos. Hoje tem um quando tem. Quando tem. Então, as oportunidades estão escassas de oportunidades de reencarnar, de reencarnação. Então, nós suplicamos para vir naquela família, para que ela nos desse oportunidade de crescimento e de aprendizado. Então, o primeiro amor que nós devemos trabalhar é o amor familiar. Mas meu pai não cuidou de mim, mas minha mãe não cuidou de mim, não ligam para mim. Mas só o fato deles terem te dado a vida, a oportunidade da vida, por si só, eles já merecem o respeito. Por si só, eles já merecem a sua atenção. Conversando com 4 filhas, agora essa semana que passou, 4 filhas. O pai desencarnou, muito jovem, deixou as 4 pequenas. A mãe se esforçou para que pudesse criá-las, mas em determinado momento, a mãe resolveu refazer a sua vida. Casou-se novamente e foi viver a vida deixando os filhos, as filhas, no caso, deixando as filhas. E agora, a mãe encontra-se numa situação de idade, sozinha, e o médico manda chamar e diz: olha, a sua mãe não tem condição mais de morar sozinha. E aí 2 filhas disseram assim: este problema não é nosso. Pilatos, lavando as mãos, esse problema não é nosso. Quando nós precisamos dela lá atrás, ela nos abandonou para viver o seu amor. Esse problema não é nosso. Uma disse assim: posso ajudar materialmente. Barrabás. Vai ajudar materialmente, vai dar o dinheiro para ajudar materialmente. Mas teve uma. Meus irmãos, que por incrível que pareça, não é espírita. Ela disse assim: é minha mãe. Me deu a vida. E enquanto eu tiver força, estarei do lado dela. Isso é sublimar o amor. Este é o amor de Jesus. Aí eu faço a pergunta: quem de nós faria igual? Ou até melhor? Quem de nós? Numa situação que às vezes pode ser comum, como a gente menos espera. Comum. E o amor só vai se sublimar quando a gente entender. Por isso que esse laço familiar, ele é muito importante. E Kardec vai trabalhar sobre isso, trazendo a explicação da necessidade da família, daqueles ajustes necessários que nós devemos ter junto com aqueles que estamos convivendo, e que às vezes são muito difíceis, mas que nos exercitam para a prática do bem. É exatamente naqueles difíceis que nós vamos exercer essa prática do bem. Kardec traz Jesus nessa explicação lúcida sobre a família, quando ele nos dá o exemplo de Lázaro, lá no Evangelho. Lázaro, Marta e Maria, que eles vão fazer a escolha. Jesus está conversando sobre coisas
importantes da vida. Maria está trabalhando, cuidando das coisas materiais. Barrabás. Marta está ali sentada, ouvindo Jesus, cuidando das coisas verdadeiras, buscando trabalhar em si a proposta perguntada também por Allan Kardec aos espíritos benfeitores. Kardec também vai se preocupar qual é o verdadeiro sentido desse amor. O que se espera quando a gente se ama verdadeiramente desse amor de Jesus? O que a gente espera? E a pergunta é a 918, lá do Livro dos Espíritos, que diz assim: por que indícios nós vamos conhecer verdadeiramente o progresso real do homem, que vai elevá-lo na hierarquia espiritual? Por qual razão, por qual caracteres, por quais indícios nós vamos conhecer este homem? E a resposta dos amigos espirituais, meus irmãos, é sublime, porque diz assim: o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. A prática da lei de Deus. Qual é a prática da lei de Deus? Ou até tomar água. Qual é a prática da lei de Deus? É o amor. Não existe outra prática, porque só o amor de Deus e a sua misericórdia para nos dar oportunidades constantes de ressarcirmos a lei divina, os nossos erros. Só esse amor, mais nenhum. Nós vamos caminhando e erramos. Ele nos dá oportunidade. Vamos caminhando, erramos de novo. Ele nos dá oportunidade. Nos vai dando oportunidades. Constante. E utiliza de uma coisa muito interessante. Quando a gente pega esses romances que todos nós gostamos de ler, romances espíritas, em sua maioria, aquele espírito obsessor, aquele espírito cruel, aquele espírito que prejudica muito, que faz muita maldade, ele é tocado apenas quando ele escuta a voz da sua mãe. Nós temos vários exemplos. Nas obras de André Luiz, através de Chico Xavier, nós temos vários exemplos de espíritos perversos que escutam a voz da mãe e se tocam no coração. É a bondade de Deus. Porque o amor de mãe é um amor incomparável. A mãe, a partir do momento que ela se torna mãe, e não necessariamente mãe biológica, quando ela tem o ato de se tornar mãe, ela se desprende das suas coisas e vai ter com seu filho. Então é esse amor que faz a gente compreender a lei de Deus. Nos romances de Divaldo, através de Manuel Filomeno de Miranda, nós vemos lá os obsessores cruéis sendo libertados pela palavra da mãe. E tem situações que ela apenas diz assim: meu filho. E aquele espírito rude, aquele espírito ruim, no sentido de maldade, ele se desprende, amacia a voz e responde: minha mãe, e segue com ela. Esse amor que nós vamos ser reconhecidos, é a pergunta que Kardec vai fazer, que nós vamos ser reconhecidos quando a gente praticar a lei de Deus. Talvez a gente já pratique algumas coisas, mas é necessário nós intensificarmos, especialmente nesses momentos difíceis que estamos atravessando, de separação do joio e do trigo, de separação daquilo que realmente nos importa, nos interessa, na escolha. Não temos mais espaço em nossas vidas, hoje, para sermos Pilatos e lavarmos a mão diante do sofrimento alheio. Que, aliás,
com a pandemia, tem crescido assustadoramente. O número de pessoas necessitadas física, materialmente e espiritualmente. Como as pessoas estão necessitadas. Não temos mais espaço para escolher apenas as coisas materiais, que são importantes, necessárias, mas têm seu local, têm seu valor, mas não podem se sobressair às coisas espirituais. Precisamos agir com caridade verdadeira e amor ao próximo. Aí nós vamos saindo da família, desse amor familiar, e olhando para o mundo que nos cerca e que grita, como nós também gritamos, por amor. Grita por amor como nós gritamos por amor. Porque nós gritamos por amor. Nós gritamos por amor, nos tocamos por amor e suplicamos o amor de Jesus para nós. Mas nós precisamos doar o nosso amor. Amor é o único cálculo que não bate com as leis da matemática. Quanto mais você dá, mais você tem. E só quem consegue dar verdadeiramente amor sabe o que era o amor. Então, queridos irmãos, é necessário nós olharmos agora para a caridade. Para a caridade nossa, para a caridade do próximo. E aí nós vamos buscar Kardec também, porque Allan Kardec, com a sua, aproveitando o mês, né, de comemoração a Kardec, e a Semana Espírita da região dos lagos, Kardec também veio, através da personificação do amor do Cristo, trazer para nós a doutrina que iria fazer a grande revelação do mundo espiritual e trazer o consolo prometido por Jesus. O consolo aos nossos corações. E ele vai perguntar, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Como que Jesus entendia a palavra caridade? A resposta todos nós sabemos, a gente sabe até de cor essa resposta, mas ela tem algumas considerações que a gente quer trocar com vocês para a gente compreender melhor. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A gente decora, né? Benevolência, indulgência e perdão. Mas os espíritos amigos, eles nos convidam à reflexão sobre qual é o sentido do amor e da caridade. Ele está vinculado como uma complementação da lei de justiça. Porque só a lei de justiça contempla o amor e a caridade. Porque fazer o bem ao outro, ao próximo, é fazer-lhe tudo que nos é possível. Tudo que nos é possível. E que nós desejaríamos que nos fosse feito. As palavras do Cristo, né? O amai-vos uns aos outros como irmãos. É essa caridade. Ela não se restringe a coisas materiais. São todas as relações que nós estamos tão... Ai, me perdoa. Às vezes as palavras são fortes, né? A gente está tão frio nas nossas relações. Tão frios. Tem gente que está adorando a pandemia. Porque está no seu lar, na sua casa, e não está convivendo. Só que nós somos seres sociáveis. Eu vou confessar para vocês, eu confesso para os meus companheiros da casa de Eurípides, eu estou morrendo de saudade de abraçar, de olhar no olho, de sentir o calor da casa espírita. Estou morrendo de saudade. Porque nós somos seres sociáveis. Essas relações com o nosso próximo
é que é o sentido da palavra de Jesus, de amai-vos uns aos outros como irmãos. Exatamente. É esse sentido. E hoje, os Espíritos estão nos alertando, através de diversas mensagens, de diversos médiuns, estão nos alertando para a sutileza que os amigos inferiores estão fazendo com que a gente desconfie daquelas pessoas que nós amamos. E quando se traz a desconfiança numa relação, qualquer que seja essa relação, a tendência da relação é se desfazer. Por isso que nós precisamos nos fortalecer como seres sociáveis. Por isso que nós precisamos estar juntos, uns amparando os outros como irmãos, olhando o outro. Porque às vezes a gente olha o outro na nossa casa de assistência social. A gente olha o outro. Mas a gente não olha o irmão que é frequentador e trabalhador da casa e que está necessitado. Às vezes não é só de coisas materiais. Às vezes de uma palavra, de um aconchego, de desabafar. Às vezes desabafar. Precisamos ficar atentos para esses sentimentos. Jesus ouvia pacientemente cada pessoa que lhe chegava, em especial os seus discípulos. Em especial os seus discípulos. E como ele tinha trabalho com esses discípulos, meus irmãos? Porque eles tinham dificuldade de compreender, porque realmente era uma coisa nova para todos eles naquela época. Como é para nós, e nós temos dificuldade de compreender hoje também. E ele tinha paciência, deixava que eles falassem até o final, para depois, através da sua imensa capacidade didática, trazer a informação e o conhecimento, e eles serem esclarecidos. Este é amor ao próximo. É deixar que o outro seja o que ele quer ser. Se apresente como ele quer se apresentar. E tem uma frase de Jesus que é muito interessante. Ela é muito interessante porque diz assim, lá se eu não me engano é Marcos, ele diz assim, evangelista, ele diz assim, dar-te conta da tua administração. A administração é uma palavra que como era um dialeto, então tinha muita dificuldade de tradução. A administração é no sentido amplo, é da vida. Dá-te conta da tua vida. Dá-te conta da tua vida. Se você se der conta da tua vida, você se torna uma pessoa feliz. Aí você pode olhar para os outros com felicidade, compreendendo os outros, compreendendo a dificuldade dos outros, as angústias dos outros, a diferença dos outros. A Célia Diniz, que escreveu Vencendo a Dor da Morte, ela tem uma frase que quando eu assisti essa palestra dela, Vencendo a Dor da Morte, me ficou muito marcado. Que ela diz assim, eu compreendi, ao perder 2 filhos, ela perdeu entre aspas, né? Desencarnaram 2 filhos, ela disse assim, eu compreendi o tamanho da dor do outro. E a dor do outro não se mede. Se eu quebrei a unha do dedinho mindinho e estou sentindo dor, ela tem que ser respeitada porque ela é minha dor. É a dor do outro. Não importa o tamanho da dor, importa o respeito que a gente tem pelo outro, pela sua dor. É esse o amor caridoso que Jesus nos convida. Que Jesus nos convida. Isso é ser indulgente, benevolente. Isto é perdoar as nossas ofensas e as ofensas alheias. É isso. É o ser indulgente na capacidade e na medida que nós temos condição. Na capacidade e na medida que nós temos condição. Por quê? Porque quando nós falamos de amor, falamos do amor da família, a necessidade. Falamos do amor caridade, aquilo que Jesus nos deixou. Mas temos que falar do amor verdade. O amor verdade. Quando Pilatos inquere
e faz aquele inquérito a Jesus, tentando achar um erro, ele acha apenas a verdade. É esta verdade. É esta verdade que dulcifica o amor. Não importa se a verdade ela é minha ou ela é sua. Importa é que é a verdade. E quando cultivamos a verdade, nós cultivamos o amor verdadeiro. Mas Emmanuel, através de Chico Xavier, diz que a verdade é igual um diamante, um brilhante, que se a gente pegar e atirar na cara de uma pessoa, vai ferir, cortar e prejudicar essa pessoa. Mas se a gente pega, embrulha num papel de seda, numa folha de veludo, coloca numa caixa e entrega, vai encantar a pessoa. Então a verdade deve ser preservada, porém deve-se de ter compaixão quando se trabalha a verdade. Divaldo, agora, terça-feira, agora, dia 20 de outubro, narrou uma história que ele leu quando ele tinha 6 anos de idade. Me tocou tão profundamente que eu fui às lágrimas. E vou me permitir repeti-la aqui, muito reduzida. Quem quiser ouvi-la na íntegra, assista a palestra dele do dia 20 de outubro, agora à noite. E aí vocês vão ter lá na íntegra. Ele diz que o imperador chinês tinha um filho, e o filho seria o herdeiro do trono chinês. E necessariamente o imperador, né, o filho do imperador, o herdeiro, deveria se casar, constituir família. E ele então chama o filho e diz: olha, é necessário que você constitua uma família. E ele diz: tá bem, convoque todas as moças solteiras para o dia tal, a hora tal. E vamos dar uma festa. E eu, então, vou ter com cada uma delas e vou ver qual que vai me agradar. Qual que vai fazer com que eu me sinta interessado pelo amor. E aí uma das suas ajudantes do palácio ouviu a conversa do filho do imperador. E disse assim, e quando ele despediu-se do pai, ela disse: mas como você irá fazer para escolher dentre tantas moças aquela que você acha que você vai amar? Ele disse assim para ela: tenho certeza que Deus há de me auxiliar. E essa senhora tinha uma filha. E quando ela chega em casa, ela conta à filha qual era a ideia do filho do rei, de dar uma festa. E a filha fica encantada e diz: mamãe, eu sou apaixonada por ele. Eu o amo. Ficaria muito feliz se tu conseguisses para que eu pudesse estar nessa festa. Mas você não sabe nem se comportar, dizia a mãe. Mas mamãe, eu só quero olhar para ele. Isso basta o meu amor. Ela então vai ter com a imperatriz, com a rainha, e consegue uma veste da própria rainha para que ela pudesse ir. No dia e na hora, ela se arruma todo o seu adorno, o seu cabelo e vai ter na festa. Lá chegando, o príncipe manda colocar todas as moças em fila. E ele vai uma a uma, dá um sorriso, entrega uma batata, que é a semente de um lírio, para cada um. E diz assim: plante esta batata. Daqui a 6 meses você retorna com o resultado dela. Fez isso com todas. Passaram-se 6 meses. E ele então manda chamar todas elas que estavam lá naquele dia. Inclusive a filha da ajudante do palácio. E ela vai, só que agora sem traje.
vai com a sua roupa normal, porque não tinha o traje de gala, de festa, vai com o seu tamanco velho, surrado, e se posiciona com o seu vaso no último lugar da fila. Queria apenas ir para ver mais uma vez o príncipe. Forma-se a fila, o príncipe vai em cada uma, dá um sorriso e agradece, porque cada lírio mais bonito do que o outro. E ele vai agradecendo a cada uma. E quando chega na última, ela olha para o príncipe olha para ela e diz: onde está o seu lírio? O vaso estava vazio. Ela então olha e diz assim: majestade, a batata que tu me destes era estéril. E agora eu te apresento o resultado: o vaso vazio. Ele dá um sorriso, sai de costa, não vira as costas para aquela moça, aproxima-se do pai e pede ao pai que mande chamar o sacerdote. O sacerdote chega e ele manda buscar essa jovem, a filha da sua funcionária do palácio. E diz ao sacerdote e ao pai: aqui está o amor da minha vida. O pai pega a palavra em meio à multidão que lá estava assistindo, inclusive as outras que estavam lá sem entender, e diz: mas meu filho, respeito a tua escolha. Tu não olhastes as questões materiais, porque a veste, o calçado, o penteado dela não representa a realeza. Mas eu tenho certeza que tu a escolhestes por algum motivo. Peço-te, por favor, compartilhe conosco o motivo que a fez você fazer essa escolha. E ele então disse ao pai e a todos que lá estavam: dei a cada uma dessas moças uma batata, para que plantasse e se tornasse um lírio. Porém, todas as batatas eram estéreis. E a única que trouxe a verdade foi esta jovem. O amor exala dos seus olhos por conta da verdade. A verdade, queridos irmãos, ela traz em si o sentimento do amor. A verdade, ela transborda o sentimento do amor. Quando nós amamos, nós produzimos a verdade em nossas vidas, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Porque viver com amor é trabalhar, é construir, é transformar a nós mesmos, é aproveitar ao máximo a nossa encarnação presente, entendendo que Deus, nosso Pai, é amor. Nas palavras de João, o discípulo de Jesus, que define Deus dessa forma. Deus, o que é Deus? Deus é amor, nas palavras de João. E a partir do momento que João fala isso, torna-se mundialmente conhecida essa frase: Deus é amor. E o amor de João e o amor de Simão Pedro eram tão grandes, que todos os domingos, quando eles iam orar, quando eles saíam da sinagoga, vários mendigos paralíticos estavam ali jogados na porta. E certa feita um parou e disse a Simão Pedro: dar-me o ouro, ou dar-me prata, dar-me alguma coisa. Simão Pedro olhou dentro do olho daquele paralítico que estava estendido a mão a pedir, e diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. O paralítico levantou e andou.
pelo amor que Simão Pedro carregava dentro de si. A partir daquele dia, todos os domingos enchiam de pessoas necessitadas. A sombra de João, a sombra de Simão, curava as pessoas que lá estavam. É este amor, queridos irmãos, que Jesus nos convida, nos convoca, nos chama. Mas a escolha é nossa. A escolha é nossa. Está nas nossas mãos. Pilatos, Barrabás. Quem escolheu Pilatos e quem escolheu Barrabás morreu. Passou pela vida, não sentiu a vida. Quem escolheu Jesus morreu. Porém, restituiu a vida. Porque eu vos trago a minha paz. Eu vos trago vida, e vida em abundância. É este mestre que nos ama e que nos chama para escolher. E que nos diz da necessidade que temos de amar. Amar. E amar. Incondicionalmente, independente do que nos acontece. Não sou amado, ame. Porque quanto mais amarmos, mais nos aproximaremos dele. E ele é o nosso Cristo. É ele que nos abre os braços e diz: vem ter comigo. É ele que nos convida. E quando ele nos convida, o convite é sincero. O convite é verdadeiro. Era o ano de 1939. Narra uma senhora judia. Eu morava no país das flores, na Áustria. Contava com meus 10 anos de idade. Era feliz. Aliás, éramos felizes. Eu, meu pai, que era um neurocirurgião muito famoso, e minha mãe, que era uma professora, que ensinava apenas por amor, porque não tinha necessidade. E meu irmão, que à época contava com 15 anos de idade. Morávamos na Áustria, éramos felizes, até que um dia ouvi falar de um senhor Hitler, que eu, menina com 10 anos de idade, não sabia quem era. Todas as noites, depois do jejum, nós íamos para a varanda. E nós ouvíamos o meu pai contar como foi o seu dia. Acho que o nosso amigo aí cirurgias. caiu. Não sei o que aconteceu. Aí, voltou. Voltei? Voltou. Ah, que ótimo. Parei aonde? Você sabe da história? Você Ou estava começa? falando da professora que dizia que dava aula por gratidão e aí eu esqueci o resto. Tá ótimo, perfeito. Então a mãe, vou voltar desse ponto. O pai era um neurocirurgião e a mãe uma professora que apenas dava aula por amor, não por necessidade. E tinha o irmão de 15 anos. E toda noite, depois do jejum, meu pai levava-nos para a varanda e falava dos seus feitos, do que aconteceu durante os dias, na cirurgia. Mamãe contava das suas peripécias com os alunos. Olhávamos a lua, olhávamos as estrelas e, ao final, meu irmão cantava Edelweiss ao violão. Éramos felizes. Até que um dia, era dezembro, quando bateram a nossa porta à noite, arrancaram-nos da nossa casa. Nosso endereço mudou. Passou para o campo de concentração. Na hora que estávamos sendo retirados para sermos jogados ao trem, junto com mais outras tantas famílias, papai aproximou-se de nós e disse: calma, é por pouco tempo. Mas não foi por pouco tempo. Chegamos nesse novo endereço, presos, aprisionados, e toda noite, mamãe olhava para mim e dizia: cante o Edelweiss. Não podemos mais ver a lua nem as estrelas,
mas não podem tirar-nos o nosso amor. Cante o Edelweiss. Passaram-se os dias. Papai e mamãe foram levados para tomar um banho. Nunca mais eu os vi. Passaram-se 6 meses. Levaram meu irmão. Ele despediu-se de mim e disse: nunca te esqueças do Edelweiss. Passaram-se os anos. A guerra acabou. Um dia a sirene tocou, gritando em 5 idiomas: a guerra acabou. A guerra acabou. Foram saindo farrapos humanos daquelas celas. Eu era um farrapo humano. Levaram-no para os Estados Unidos. Uma família nos acolheu. Posteriormente voltei para a Áustria e hoje encontro-me com 65 anos, sentada na mesma varanda da mesma casa. Olha as estrelas, olha a lua, canto o Edelweiss e pergunto a Deus: quando que nós, criaturas humanas, vamos compreender-nos uns aos outros? Quando que vamos ver lobo bebendo na mesma fonte que a lebre, harmoniosamente? Quando que não vamos mais brigar por religião, por raça, por etnia, por gênero? Quando? E vem uma voz na minha cabeça a me responder a angústia de que eu tive que viver com a minha vida. Quando nós amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Que Ele nos cubra com o seu manto de amor e produza em nós a imensa vontade de amar. Muito obrigado pela oportunidade bendita. Opa! Esse foi o nosso amigo Eduardo. Eu queria agradecer pela palestra. Acho que foram temas muito pertinentes, ainda mais no momento que a gente se encontra, como ele mesmo falou. Eu, particularmente, me vi inserido nessas questões, assim como muitos de vocês que estão assistindo aí junto comigo se viram inseridos nas palavras dele. E espero que vocês saiam daqui um pouco mais contentes com a evolução que vocês tiveram e sabendo das dificuldades que vamos enfrentar todos aqui para nos tornarmos uma pessoas melhores e conseguirmos amar realmente, né? Como o nosso amigo aí falou. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir que o nosso amigo fizesse uma breve prece para que a gente possa ter uma semana abençoada. Eu comecei, agora eu vou pedir para que ele faça uma prece rapidinho aí para a gente poder descansar legal. Tá bom? Vamos orar, vamos orar. Vamos juntos. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, querido amigo, companheiro das nossas horas, com os corações repletos de gratidão, mais uma vez te agradecemos a bendita oportunidade de aqui estarmos, reunidos em teu nome, com a presença dos seus mensageiros do bem, nos intuindo, nos auxiliando, para que o seu evangelho cale fundo ao nosso coração. Dai-nos, portanto, querido amigo Jesus, coragem, bom ânimo, boa vontade, para levarmos adiante os teus ensinamentos, colocando-os em prática no nosso dia a dia. Abençoe cada um dos lares aqui representados, levando a harmonia, serenidade e a paz aos corações presentes. E dai-nos a condição de suportarmos os desafios da vida, lembrando de ti, fazendo com que a tua presença se torne uma constante em nós, para que a coragem e a força se façam presentes em nossas vidas. Assim sendo, agradecidos por essa oportunidade bendita, nós pedimos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe e que vele por nós por hoje, por agora e por toda a eternidade. Que assim seja.